A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida, trazer a palavra que se encontra em Jeremias capítulo 13, versículo 1. A epígrafe dessa palavra na minha vida e na sua diz bem assim: o cinto de ninho. Assim me disse, o Senhor: vai, compra um cinto de ninho e põe-no sobre o lombos, mas não a metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrades e esconde-o ali na fenda da rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrades, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te e vai ao Eufrades, e toma o cinto que te ordenei o esconder-se ali. Fui ao Eufrades, cavei-o e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim me diz o Senhor, farei, falei a palavra. Passando muito dia, disse ao meu Senhor: dispõe-te e vai a Eufrades e toma o cinto a que eu ordenei esconder-se. Fui ao Eufrades, cavei e tomei o cinto do lugar onde esconderá. Eis que o cinto se tinha apodrecido. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim diz: apega-se a mim todas as casas de Israel, e todas as casas de Judá. Diz o Senhor: para que seres povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvido. Aqui nesta palavra, fala ali, né, que quando Jesus veio até Jeremias, falando para Jeremias, sai da tua casa e vai comprar um cinto que depois eu voltarei a falar com você. Ali diz a palavra que Jesus falou para Jeremias. Ali ele saiu, comprou o cinto e voltou para casa. E ali diz a palavra aqui no versículo de Jeremias, capítulo 13, versículo 1. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de ninho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas nas águas. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Aqui diz a palavra que Jesus falou para ele: compra o cinto, põe sobre o seu lombo e vem para sua casa, mas não molha, não faz nada que eu te falei. Ali Jeremias obedeceu à voz de Cristo. Jeremias obedeceu e não fez não fez nada. Tudo que ele fez certinho. Ele nem molhou, não fez nada, ele obedeceu à voz de Deus. Um profeta, para receber algo de Deus, temos que obedecer. Um profeta, para receber promessa de Deus em nossas vidas, temos que obedecer à voz de Deus. E ali Jeremias obedeceu à voz de Deus. Ali Jeremias obedeceu à voz de Cristo. E ali naquele dia, naquele momento, ele obteve resposta de Deus. E obteve resposta dignamente reta de Deus sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família dele. A família dele, ele foi reto, ele não recebeu punição em nada. A desobediência sempre tem que ter punição, tem punição. Quando Deus fala e se não obedecer, punição tem. Jeremias, ele não teve punição porque ele obedeceu à voz de Deus. Jeremias, ele não teve punição porque ele obedeceu à voz de Cristo.
E eu creio que cada dia mais a gente obedecendo, a gente recebe algo de Deus. E ainda diz mais aqui em Jeremias capítulo 13, versículo 3. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre o lombo, dispõe-te e vai e ao Eufrades, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E ali falou para Jesus falou para ele pela segunda vez: sai da tua casa e vai para um lugar que eu te mostrarei numa rocha, numa tenda, numa fenda de uma rocha de Eufrades, e abre um buraco e esconde o que você está na sua mão, o cinto. Abre esse buraco e fica ali escondendo ali. E ele fez e obedeceu a voz de Deus. E ele fez e obedeceu, como diz aqui em Jeremias 13, capítulo 7, 6. Passando muitos dias, disse ali ainda mesmo assim, por passando dias, passando momentos, passando os anos, por tempos que foi passado ali, pela voz, pela obediência que ele teve perante Deus. Ali ele ficou por um bom tempo ali, mesmo assim, obedecendo a voz de Deus. Nós temos que obedecer a voz de Deus. Nós temos que obedecer a voz daquele que tudo conhece, que tudo tem em nossos corações. Deus está dizendo para nós obedecer, ter resposta de Deus. Nós temos que obedecer. Para nós receber algo de Deus, nós temos que obedecer a voz de Cristo. E ele está dizendo aqui ainda mais em Jeremias, capítulo 13, versículo 6, 5. Fui e escondi-o junto ao Eufrades, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse o Senhor: dispõe-te e vai ao Eufrades, toma o cinto que eu te ordenei, e esconde ali. Fui Eufrades, cavei e tomei o cinto de lugar onde estava, escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Ali, diz a palavra que Jeremias, depois de ter ouvido a voz de Deus pela terceira vez, ele voltou lá onde que estava aquele cinto guardado, numa fenda, numa rocha. E quando ele tirou daquela fenda, daquela rocha, quando ele tirou, ele viu aquele cinto que estragado, apodrecido, que não prestava mais para nada. Ali Jesus voltou a falar para ele, ainda revegou e voltou para casa. E Jesus voltou a falar com ele pela última vez. Aqui em Jeremias capítulo 13, versículo 9. 8. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvido. Ali diz a palavra, quando a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, o próprio Jesus ele muda os pensamentos dele perante casa, perante família. Aqui nessa palavra não foi diferente. Jesus ele mudou seus pensamentos perante aquelas vidas, perante aquela cidade, pela última vez quando ele falou assim para Deus, para Jeremias. Assim é a cidade, assim é o povo de Judá. Assim é a nação de Judá, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, dos pensamentos ao contrário com a minha presença. Não está mais obedecendo a minha voz. Começaram a adorar imagens, começaram a adorar outras coisas que não é a mim. Ali na antiguidade começaram a adorar imagens de escultura. Ali naquele tempo antigo eles adoravam as coisas que não era para ser adorado.
Ali naquele tempo, ali era para eles adorar a Deus, eles começaram a adorar imagens de escultura. Ali naquele momento era para adorar o Senhor, eles começaram a adorar coisas erradas, coisas mundanas. E isso Deus não se agradava, Deus não começou a agradar com aquele povo. E aqui nesse momento também eu venho dizer para cada pessoa, para você receber, obter a resposta de Deus, comece a tirar esses pensamentos humanos. Comece a tirar esses pensamentos de erro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu povo, sobre você também, para que você venha obter resposta de Deus. Comece a adorar Ele. Comece a ver que Ele está à porta, Ele está pronto a ouvir a voz de cada um de vocês. E eu creio que Deus ele tem resposta, Deus tem vitória sobre vocês, irmãos. É isso que eu venho dizer ao coração de cada um de vocês, para que vocês venham compreender o amor de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá o seu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?